Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso de número 8, está escrito: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Nós estamos pensando esse mês sobre missões mundiais e temos trabalhado não só no culto nos domingos, mas também em nossas reuniões de oração na quarta-feira. Nós temos trabalhado nesse sentido, trazendo a consciência da igreja para despertar para a importância da pregação do Evangelho. O interessante é que hoje nós temos uma igreja estruturada, temos poltronas, temos portas para abrir, para fechar, algumas igrejas têm ar-condicionados, algumas igrejas têm telão do primeiro mundo, temos departamento infantil, departamento de jovens, departamento de adolescentes, ainda não é nossa realidade, mas se tratando de igreja de forma geral, hoje nós temos essa estrutura. Mas a gente precisa parar para pensar e avaliar como é que tudo começou. Os primeiros passos da igreja, nós temos a igreja, Jesus, ele escolhe os discípulos, capacita, treina os seus discípulos, depois Jesus morre e ressuscita, é levado ao céu, o Espírito Santo vem para consolar a igreja e convencer o pecador a se humilhar diante de Cristo, porque o papel do Espírito Santo é testemunhar Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo leva o pecador a reconhecer Jesus como seu Salvador. Mas depois tem os apóstolos, vai pregando o Evangelho. Hoje nós temos igreja batista, metodista, assembleia, Deus é amor. E se a gente for fazer uma lista, a gente vai fazer uma vigília citando o nome de igrejas no que diz respeito às suas placas denominacionais. Mas isso chama a nossa atenção no quesito evangelização, partindo do ponto que a igreja ela perde o seu foco. Quando a igreja ela se ocupa com inúmeras programações e ela esquece que a sua principal tarefa é pregar o Evangelho. A igreja não pode se perder nesse sentido. Eu não desconsidero a realidade de algumas igrejas locais que elas se adequam muito mais a uma empresa do que a uma igreja local que adora o Senhor e presta um culto ao Senhor. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E ela precisa funcionar como corpo de Cristo. A igreja, ela não é uma empresa. Sabemos que algumas pessoas, quando optam em escolher uma igreja local para congregar, alguém diz: eu quero congregar nessa igreja porque ela tem estacionamento. Eu quero congregar nessa igreja porque ela tem uma excelente estrutura para o departamento infantil. Eu quero congregar nessa igreja porque eu gostei do grupo de louvor, eu gostei do grupo musical. Essa igreja tem os músicos que eles são fora do comum. Então, a musicalidade dessa igreja é o motivo pelo qual eu optei para estar nessa igreja. Só que quando nós olhamos para a Escritura, nós desconsideramos todas essas observações, porque o papel da igreja é pregar o Evangelho. É algo interessante e assustador. É interessante no sentido que a gente não deve esquecer dessa missão. E é assustador, porque nós encontramos irmãos e irmãs que não têm estrutura para poder evangelizar uma outra pessoa. E aí você encontra pessoas que têm 20 anos na fé, mas ela não consegue pregar o Evangelho. Eu te pergunto, você estava onde nesses 20 anos? Imagina um funcionário que trabalha no McDonald's durante 20 anos e chega ao pastor e diz assim: eu quero um Big Mac. E esse funcionário diz para mim: eu não sei preparar um Big Mac. Aí eu digo: tudo bem, você é estagiário? Ele: não, eu sou estagiário. Eu digo: quanto tempo você tem trabalhado no McDonald's? Ele vai dizer para mim: eu tenho 20 anos, trabalhando no McDonald's. E eu vou perguntar para ele: você trabalha no McDonald's há 20 anos e você não sabe preparar um Big Mac? O que você estava fazendo no McDonald's nesse período de 20 anos? Imagina que você entra no supermercado e você está meio perdido e você encontra alguém com aquela roupa bonita: posso te ajudar? E você vai, ele perguntou: posso te ajudar? E você vai até essa pessoa e diz assim: eu quero saber como fica aqui o setor de sabão em pó. Ele diz para você: eu não sei o setor de sabão em pó. Aí você pergunta para ele: não, tudo bem, talvez você é novo na empresa, você é estagiário. Ele diz para você: não, eu sou estagiário, eu tenho 20 anos trabalhando no mercado.
Aí você diz, você tem 20 anos no mercado e você não sabe onde fica o sabor em pó. O que você estava fazendo no mercado, no supermercado, nesse período de 20 anos? Eu não sei, talvez conversando com o pessoal do chifar, talvez conversando com o pessoal da recepção. Ainda que o setor dele não seja especificamente o sabor em pó, mas ele tem 20 anos trabalhando naquele mercado. Vocês que moram aqui no Vila do Estado, vocês que já são da velha guarda, eu acredito que vocês conhecem as ruas. Vocês conhecem até a história do córrego, do seu começo, do seu início. A gente pôde conversar com alguns moradores e eles contaram a história, como era o córrego antigamente. Mas agora traga isso para o Evangelho. Você se depara com um crente com 10, 15, 20 anos e não consegue compartilhar o Evangelho com o seu semelhante. Aí eu faço a pergunta: o que você estava fazendo na igreja nesse período de 20 anos? Aonde você está? Na cantina? Na recepção? Quais as pregações que você escutou nesse período de 20 anos na igreja? Que você não consegue ser encorajado para compartilhar do Evangelho com outras pessoas. E aí nós percebemos a gravidade. Porque nós olhamos para a igreja do primeiro século, não tinha notebook, não tinha data show, não tinha poltrona, não tinha ar-condicionado, não tinha porta de vidro, mas eles tinham o Evangelho. Eles entendiam qual era a sua missão, qual era a sua tarefa, qual era a sua responsabilidade: pregar o Evangelho. E aqui o Senhor Jesus, ele mais uma vez nos encoraja a pensar sobre isso, já que nós estamos falando de missões mundiais. Como bem falou o missionário Elias, na época, presidente da Jocum, jovens com a missão, dando testemunho de um missionário que foi pregar o Evangelho em um local totalmente adverso, difícil, e os irmãos da igreja falaram para ele: missionário, o Senhor é corajoso. E ele disse: corajoso não sou eu, corajoso é vocês, que Deus manda evangelizar, e vocês não evangelizam. Eu quero pegar algumas ideias equivocadas que nós temos a respeito de evangelização. Na Bíblia nós temos o evangelista, a pessoa dom é o evangelista. Mas o fato de termos um evangelista na Bíblia não anula a responsabilidade da igreja pregar o Evangelho. Evangelizar não é apenas para evangelistas. Evangelizar não é apenas para pastores, pregadores. Evangelizar é para quem foi evangelizado, foi alcançado, foi impactado por esse Evangelho, foi transformado por esse Evangelho e agora ele é incentivado a pregar o Evangelho para outras pessoas. A igreja precisa se atentar para isso. Despertar para pregar o Evangelho. Porque se realmente você acredita que aquele que não se arrepender e não entregar sua vida a Cristo será condenado, se realmente eu acredito nisso, eu vou me esmerar na força do Espírito, com o poder do Espírito, na dependência do Espírito, eu vou me esmerar para compartilhar esse Evangelho com outras pessoas, com outros semelhantes. Irmãos, a nossa audácia, ela chegou a um ponto tão grande, que agora estamos avaliando o culto está frio, o culto está quente. O indivíduo, ele passa semana sem ler Bíblia, ele não ora segunda, ele não ora terça, não lê a Bíblia segunda, não lê a Bíblia terça, e a gente tem que estar cativando o crente que tem 20 anos na fé, a ter um ânimo para vir para a igreja. Não, meu irmão, nesses 20 anos, não temos que cativar-nos para vir para a igreja, nós temos que conscientizá-los a pregar o Evangelho lá fora. Compartilhar desse Evangelho transformador lá fora. E às vezes temos que lidar com um crente de 20, 25 anos de fé, entrando em debates e discussões que não vai levar a lugar nenhum, e o pecador está lá fora morrendo, descendo a sepultura, sem ter a oportunidade de ser abençoado através da sua vida, de ouvir essa mensagem maravilhosa através da sua vida.
Para que o Senhor nos chamou? Qual seria a lógica da Igreja Batista em Vila do Estado se essa igreja não tiver um compromisso com a propagação do Evangelho? Qual a lógica de sermos igreja? Você já parou para pensar que às vezes entra um visitante entre nós, e talvez esse visitante, antes de entrar na igreja local, talvez ele pensou em tirar a própria vida? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Você já parou para pensar o quanto nós, como igreja, precisamos estar na direção do Espírito Santo? Para que tudo flua. Para que o louvor flua, a oração flua, a pregação flua, e tudo coopera para o arrependimento no coração do pecador? Será que a gente para pensar nesse sentido? Ou será que a gente acha que, porque nós vivemos pela graça, a gente tem que fazer de qualquer forma? Ah, é pela graça, então eu vou viver de qualquer forma. É pela graça, eu vou fazer qualquer coisa. É pela graça, eu vou viver sem compromisso. Ananias e Safira morreram na graça. Não foi na lei, na graça. Qual a lógica do Espírito Santo trazer aquele testemunho? Para a gente não entender que a graça é barata. A graça não é barata. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Você não precisa orar de joelhos para ser salvo. Para ser salvo, você precisa crer e confessar a Jesus. Mas pensar nesse sentido de viver de qualquer forma é sinônimo de que essa salvação nunca foi real. Porque o salvo, ele teme a Deus. Um salvo vive para a glória de Deus. Um salvo peca, porque não é perfeito, mas ele tem convicção de pecado e não tem prazer na prática do pecado. Eles mentiram, Ananias e Safira mentiram, ainda não entrei no texto. Ainda não entrei em Atos 8. Ananias e Safira mentiram. Como a gente vai imaginar que Deus mata um casal porque ele mentiu? Mas ele não mentiu aos homens, ele mentiu ao Espírito Santo. Hoje as pessoas vivem na prática da prostituição. E canta, e toca, e prega. Por quê? Toda graça. Toda graça. Sabe quem está feliz? Satanás. O diabo continue assim, pecando na prática do pecado, na prostituição. Porque eu tenho 40 anos, mas eu não sou velho, eu me considero jovem. Mas eu creio, biblicamente, sexo antes do casamento é pecado. Não é porque é jovem, não é porque é adolescente. Você tem que viver na santidade para a glória de Deus. Mas hoje está tudo relativo. Hoje pregar santidade é legalismo. Hoje pregar santidade é radicalismo. Hoje mandar o crente ler a Bíblia é radicalismo. Hoje a Bíblia não é mais a palavra, hoje a Bíblia contém a palavra. Não é bem assim, é porque naquela época, não, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a escritura. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, depois foi direcionado. Não, eu não creio. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria. Mas a nossa dificuldade é acreditar na palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra com a visão humana. É Deus, está falando de Deus. Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é criador de todas as coisas. Não se assuste que você está aqui hoje porque Deus quer que você esteja. Porque Deus quer. E agora, Atos 8, o Senhor diz para os discípulos, para os apóstolos: olha, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ordem de nosso Senhor: recebereis poder. Agora eu quero te fazer uma pergunta e pretendo respondê-la. Para que serve o poder de Deus na vida do crente? Qual a finalidade do poder de Deus na vida do igreja? Postar no YouTube, que é uma igreja cheia de poder, para ter like, para ter seguidor? Postar no Instagram para ter seguidor? Qual é a lógica
do poder de Deus na vida da igreja. A lógica desse poder é conduzir a igreja, que já é a igreja, que já foi alcançada, a testemunhar o Evangelho. Pregar o Evangelho é o poder de Deus. Somente por intermédio do poder e da morada, da pessoa do Espírito Santo, é que os discípulos serão capazes de testemunhar em favor de Jesus Cristo. Só pelo poder do Espírito Santo que nós somos capazes de testemunhar de Jesus. E Jesus falou: vocês receberão poder. Só que esse poder, ele não ficou lá na história. Esse poder, ele não ficou limitado no primeiro século. Esse poder, ele se estende para mim e para você, e sobre a minha e sobre a sua vida. Poder para testemunhar, porque somente com o poder do Espírito os apóstolos iriam testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Precisa compreender isso. Não só os discípulos recebem esse dom, mas todos nós, como Lucas deixa claro no livro de Atos, todo crente ele testemunhava do Evangelho. Todo crente ele testemunhava de Cristo. Mas hoje, para levar o crente a falar de Jesus, é uma luta. Porque a gente sabe escalar o time do Corinthians, a gente sabe escalar o time do São Paulo. Irmãos, a gente não precisa nem dar. Se você perguntar, escala o seu time, ele diz, aí eu pergunto para ele: você foi lá no CT do São Paulo, conversar com a administração? Você tomou um curso para saber quem é o lateral direito, quem é o lateral esquerdo, quem é o atacante? Não. E por que você sabe? Porque eu tenho interesse. Às vezes a nossa ausência na propagação do Evangelho não é falta de informação, mas é falta de interesse. É porque evangelizar não é do meu interesse, eu quero saber de nada. Ele que morra lá sem Jesus, ele está mais droga porque ele quis. Eu vou me interessar com a evangelização? Não. Eu tenho que me interessar com o meu time. Eu tenho que me interessar com a minha novela, eu tenho que me interessar com a minha série, é de interesse. Eu lembro certa feita, eu fui pregar no interior da Bahia, e tinha um jovem junto conosco, muito inteligente mesmo. Ele teve tudo de filme, ele teve tudo de série, ele sabe o nome do ator, ele sabe, só para você ter noção, ele entende dos bastidores, cortes que teve. E no regresso, na volta, nós pedimos para ele orar. Ele não conseguiu orar. Ficou procurando palavras bonitas, Deus. Aí eu falei: cara, você não conseguiu orar porque você ficou procurando uma palavra adequada para orar. E a gente não precisa disso. Mas uma das coisas que também levou ele a não conseguir orar é porque ele entende de filme, mas não entende de oração. Ele entende de filme, mas não entende de evangelização. Porque a gente foi para uma missão. A gente foi para uma missão. A gente sabe mais a vida dos outros do que a nossa própria vida. É algo interessante isso. Se alguém se separa, a gente sabe por que se separou, mesmo porque houve a separação. Mas a nossa vida a gente não consegue dar conta. A gente não consegue dar conta. Como é que uma igreja não consegue testemunhar do Evangelho? E eu não estou falando de um programa, pessoal, vamos sair aqui no domingo, 2 horas da tarde. Não, a gente pode fazer isso, mas só que isso tem que estar nos seus poros. Isso tem que estar injetado em você, em mim, em nós. Porque pode ser no mercado, pode ser na fila do metrô. Mas às vezes a gente tem muita informação, mas está faltando esse poder para nos impulsionar a pregar o Evangelho, a falar do autor de Cristo para outras pessoas. Quantos missionários estão agora em uma situação totalmente oposta, que não tem essa liberdade de cultuar como nós estamos tendo essa liberdade de cultuar, que tem que pegar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e rasgar a folha da Bíblia e dobrar em
tamanhos menores e esconder, e depois que tiver em lugar seguro, ler em detalhe, ler, reler e reler para gravar a palavra, para quando chegar na reunião, estar com a palavra gravada no coração, porque não tem a liberdade de cultuar a Deus com a Bíblia na mão. Essa Bíblia, você não faz isso, quem faz isso sou eu, tá? Então não é para você essa palavra não. Essa Bíblia que eu abro em casa e só pego no domingo, essa Bíblia que eu não leio como deveria, que eu não estudo como deveria, essa Bíblia que eu não valorizo como deveria valorizar. Os irmãos em países de perseguição não quer nem a Bíblia toda, ele quer só a página, só uma página para ler, gravar e compartilhar. E eu deixo na minha casa de qualquer forma. Às vezes é porque é fácil, a gente não valoriza. Aí como é que vai pregar? Não tem como pregar, você não conhece o Deus que serve. Se não conhece a palavra, se não estuda a palavra, e eu não estou falando de imperfeição, irmão, porque até hoje eu aprendo. Mas a nossa imperfeição não deve ser usada como argumento para não compartilhar o Evangelho com outra pessoa. Você já parou para pensar como nós nos acostumamos com esse grupo de crente? Entra comigo, sai comigo, a gente vai no piloto automático, senta, vai, se deixar minha roupa vem só. Mas você já parou para pensar se cada cristão que está aqui hoje, a começar pelo pastor, trouxesse um visitante, teríamos o dobro de pessoas que estão aqui. Você já parou para pensar? Se cada um trouxesse um visitante, teríamos o dobro de pessoas que estão aqui. Você não tem o poder de converter e convencer ninguém. O seu papel é conduzir a Cristo e orar. Senhor, eu estou levando, usa o pregador. Pode ser o pastor, pode ser outra pessoa. Mas usa o pregador para falar o coração dele, ou para falar o coração dela. Só que a gente vive a semana sem pensar nisso. A gente se acostumou. Como eu falei, estamos tão audaciosos que a gente agora julga até o culto. Claro, temos que julgar o que é justo. Certa feita eu compartilhei uma palavra interessante. O tema da mensagem foi: quem está farto, até o amargo é doce. Está em Provérbios isso. Para quem tem fome, até o amargo é doce. Mas quem está cheio, rejeita o fato de mel. Você já comeu pizza com fome? Vou te explicar como é que você come pizza com fome. Quando eu como pizza com fome, eu tenho pouca grana, só posso comprar uma pizza e minha tribo é grande, eu como até as bordas. Mas quando eu estou no rodízio de pizza, eu separo as bordas. Às vezes nós estamos cheios de nós, que o culto não flui, pregação não flui, o louvor não flui, é porque você está cheio de você. A gente precisa se esvaziar do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso ego, para que Deus nos encha de poder, para que esse poder nos encoraje a pregar o Evangelho para o nosso próximo, para o nosso semelhante, para aqueles que estão precisando ouvir a palavra de salvação. A ordem do nosso Senhor foi: vá, porque vocês receberão do alto o poder do Espírito, e depois que vocês receberem o poder do Espírito, vocês vão testemunhar. Pastor, como é que você avalia uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de fruto. Benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Então aquele irmão que é todo espiritual, você pisa no pé dele, ele é um arrogante, isso aí não é ser cheio do Espírito Santo, isso é cheio de carne. Tem muita carne. Vamos tirar um pouco da carne e colocar isso aqui. Porque ser cheio do Espírito Santo não é movimento, é transformação de caráter e mente. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja cheia de fruto. Uma igreja cheia do Espírito é a igreja que testemunha de Jesus. Olha a incoerência de igreja cheia do Espírito Santo, mas não prega o Evangelho. É incoerente. Não se encaixa com a proposta. Biblicamente falando, não se encaixa. Porque biblicamente uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega. Os membros cheios do Espírito Santo, ele prega. Prega onde? No trabalho. Prega onde? No metrô. Prega onde? Para os irmãos da casa. Prega onde? Ajudando alguém a tocar um pneu de um carro. Ele prega. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele é controlado pelo Espírito Santo. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz dele o que quer. Ele não se governa. Ele não manda nele. As pessoas seguem ele. Ele quer pagar o mal com o mal. O Espírito Santo fala: não pague o mal com o mal, porque você está cheio de mim. E quem controla você sou eu. Você não vai pagar o mal
cheio do Espírito Santo. Porque pregar é nome só de prega. Quantas coisas nós estamos vendo aí de pessoas que pregam que é assunto de culto? Então pregar não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Está no ministério de música, não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Não, irmão. Será que a gente está pensando nessas coisas? Será? Será que a gente pensa que alguém toca um instrumento é cheio do Espírito Santo? Será que a gente pensa que alguém assume o culto de prega com uma boa homilia é cheio do Espírito Santo? Será que a gente está nesse patamar? Eu acredito que não. Eu acredito que você não está nesse patamar. Biblicamente, a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que perdoa. Mas também é uma igreja que não tolera o pecado. Ela chama o pecador para responsabilidade. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela também age com justiça. Se necessário for, ela põe de forma cirúrgica para trazer a realidade do Evangelho. Eu sou cheio do Espírito Santo, não consegue pregar o Evangelho. Precisa avaliar esse enchimento, porque biblicamente eu vou derramar sobre você, sobre vós, o poder do Espírito, e vocês irão testemunhar. Ou seja, receber poder, a palavra de Cristo. Ele diz, e recebereis. Ele fala para os apóstolos, e recebereis. Se aplica primeiramente aos 12 apóstolos. Porém, a todos os crentes espalhados na superfície do planeta Terra, eles têm essa responsabilidade de pregar o Evangelho e falar do amor de Deus para outras pessoas. Cheios do Espírito. O Espírito, ele habita em você. A partir do momento que você se arrependeu e creu, você foi selado pelo Espírito. Mas eu estou falando do enchimento, eu estou falando de uma capacitação. Qual é a finalidade do poder do Espírito na vida dos apóstolos? Testemunhar do Evangelho. Testemunhar. Pregar o Evangelho. 1 João capítulo 1, verso 4. 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Você pode acompanhar no telão, você pode abrir a sua Bíblia para se acostumar a manusear essa palavra do Espírito sem se contar. 1 João capítulo 1, a partir do verso 1. Deixa aberto. Testemunhar. Compartilhar das boas novas. Compartilhar das boas novas. Testemunhar, pregar. Testemunhar, evangelizar. Testemunhar, fazer discípulos. 1 João, capítulo 1, verso 1 ao 4. Se tratando do testemunho. Olha a fala do apóstolo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, contato físico, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aquilo que ouvimos, vimos, apalpamos, o testemunho apostólico na missão, de ter vivenciado com Cristo, de ter caminhado aos pés de Cristo, de ter se relacionado com Cristo. Esses homens, esses apóstolos, eles colocaram a sociedade da época
de cabeça para baixo. Feiticeiros, mágicos, livros sendo queimados em praça pública. Homens simples, a exemplo de Pedro. Quem era Pedro, irmãos? Quem era Pedro? Um fariseu? Um doutor da lei? Um escriba? Quem era Pedro? Pescador. Mas quando o poder do Espírito é depositado na vida de um homem, independentemente da sua função, o nome do Senhor é glorificado. Então, você não tem desculpa. Você não pode dizer, não, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou evangelista, eu sou um vendedor ambulante, eu tenho uma... Não, no reino de Deus não tem classe social. No reino de Deus é quem se coloca à disposição para servi-lo. Como é que a igreja quer servir ao Senhor? Pregando o Evangelho. Eu quero te encorajar a não cair nessa zona de conforto. Às vezes eu fico pensando quando o crente diz, pastor, tem que ter isso na igreja. O crente está falando isso, tem que ter isso na igreja. Porque se não tiver, não fica legal. Tem que ter. Aí você olha, o que esse pedido tem a ver com a evangelização? Não tem nada, tem a ver com ele. Ele está preocupado com ele, porque realmente... Não que não possamos proporcionar ambientes para irmãos e irmãs. Mas será que você acredita que Jesus te salvou para isso? Será? Qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? Eu não vou perguntar quanto tempo você tem na fé. Eu não vou perguntar para você quais são os jogadores do time de futebol. Eu não vou perguntar para você quem saiu do paredão essa semana. Eu não vou perguntar para você. Mas qual foi a última vez que você fez um discípulo? Qual foi a última vez que você fez um discípulo? Essa palavra é para crente antigo, tá? Você que é novo na fé, não é chegada à sua hora. Qual foi a última vez que você fez um discípulo para Jesus? Que você se deslocou, que você ocupou o seu tempo para ir à casa de alguém, para sentar com ele e compartilhar o Evangelho com ele. Meu irmão, me perdoe de todo o coração. Se você tem um longo tempo na caminhada cristã e não tem pensado sobre isso, você precisa reavaliar as suas prioridades. Você precisa reavaliar as suas prioridades como discípulo de Jesus. Eu não vou chegar em uma pista de Fórmula 1 e tentar jogar bola, praticar futebol. Porque aquela pista é pista com a finalidade de corrida. Eu não vou chegar no Maracanã e querer correr com o carro de Fórmula 1, porque ali é um campo de futebol. A gente espera outras coisas de igreja que não tem a ver com a glória de Deus, que não tem a ver com o culto bíblico, que não tem a ver com a evangelização. Irmãos, somos de um ponto muito filosófico e encontramos para filosofar, mas não tem nada a ver com o Evangelho. O Espírito Santo habita em você. E eu creio que o Espírito Santo fala com você. E eu creio que o Espírito Santo vai conduzir você. O Espírito já está conduzindo para você compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que ter o dom de pregar em praça pública. Não se prenda a isso não. Mas você pode aproveitar essa oportunidade para evangelizar. Não perca essa oportunidade de compartilhar desse Evangelho com o seu semelhante, com o seu próximo. Será que a gente precisa de um meio de missões para lembrar de evangelismo? Isso tem que estar no nosso sangue. Tem que estar nos nossos poros.
foi a última vez que você falou o nome de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você compartilhou esse evangelho com alguém? Eu tenho vergonha de falar do evangelho. É por isso que Deus vai derramar sobre você o poder do Espírito Santo. Que o poder do Espírito Santo tira a vergonha. O poder do Espírito Santo tira a timidez. Essa semana, acho que foi ontem, se não falha a minha memória, eu estava conversando com o Silvio. Eu vi um vídeo no Instagram que mexe comigo. Um grupo de louvor, em frente à loja americana, não sei onde foi. Pense na voz do cara. O negão lá, sem preconceito, que eu politicamente correto, eu sou negão também, tá? Então eu posso falar negão, eu sou negão. Está o negão lá com o carro, e o irmãozinho, o outro lá com a bateria, gente parando com moto, gente vendendo, olhando. Aí depois chegou um momento que ele começou a pregar, começou a ministrar. Aí eu fiquei pensando, eu não sei onde essa rapaziada congrega, mas talvez é uma concorrência para tocar. Então, já que a fila está grande, eu vou para onde ninguém quer. Porque lá fora não tem briga para pregar, lá fora não tem briga de ministério, lá fora ninguém fica aqui, porque lá fora carece de pregador, de cantor, de teatro, de coreografia, de arte. Lá fora tem vaga, lá fora não tem curso profissionalizante, lá fora tem vaga. Lá fora tem vaga. E a minha oração que a gente, como louvor, a gente vai fazer isso, não sei quando nem onde, mas pensa nisso. Pensa nisso. Quem mora aqui são vocês. Pensa nisso. Escolhe um lugar, frente de rua. Vocês vão para a parte musical ou para a pregação. Ah, pastor, vai congregar a igreja gostava? Esquece isso. A gente não está preocupado. Onde vai congregar? Mas eu quero convidar vocês a pensar nisso. Vocês têm um pastor que gosta de pregar fora. Vocês têm um pastor que está com vocês. Então, vamos montar a tenda. Vamos fazer um ponto de energia. A gente conversa. Eu vou lá no jogo da loja. Deixa que eu peço a ele da loja. Meu irmão, por gentileza, você pode só uma energia assim. Eu vou pregar. Deixa comigo, eu vou lá pedir. Como a gente fazia em Salvador, parar de ônibus, voltar e depois pregar o evangelho. A gente não pagava, porque se fosse pagar todos os anos, não ia dar tempo, ia gastar o dinheiro da igreja. Aí o motorista ia crer, e a gente entrava no ônibus e pregava o evangelho. Falava o nome de Deus. Bota aí em frente Americanas, em frente a qualquer loja. Ah, pastor, já viu um lugarzinho ali. Mas a gente precisa do ponto de energia. A gente vai lá. A gente vai conseguir esse ponto de energia. Pregar no meio da rua. Mas com o mesmo empenho, com a mesma adoração, com a mesma dimensão, choro, grito, lembra, deixa eu ir. No final da pregação, eu entro na pregação. Depois a gente desmonta a tenda e vem para casa. A gente não quer resultado. O resultado é Deus. Deixa Deus trabalhar. Talvez a gente vai ganhar uma alma que vai congregar na igreja próximo de Deus trabalhar. Não importa. Não importa. Que a gente pense sobre isso. Se tiver um orfanato, chame seu pastor para pregar lá nesse orfanato. Se tiver um presídio, chame seu pastor para pregar no presídio. Se tiver um lugar carente de pessoas, chame o seu pastor para pregar. Para que a gente possa entender que tem jovens descendo da sepultura e ele precisa do que você tem. Meu irmão, você tem um tesouro. Você tem a resposta, igreja. Igreja, você tem a palavra. Você tem a resposta. E esse vídeo não pode ser só para mim, é só para você. Esse vídeo tem que ser compartilhado. Vamos pregar o evangelho. Traga visitantes para ouvir a palavra. Traga. Comece a orar nesse sentido. Senhor, eu nunca mais tenho visitante para ouvir a tua palavra. Traga um visitante, convide ele para vir à igreja. Agora, fale coisas boas da igreja. Fala as coisas boas. Porque a igreja perfeita não tem. Mas se você fala mal da igreja, eu dou uma palavra que Deus ministrou no meu coração, está no forno pronto. Quando estiver pronto, eu vou tirar o fogo do forno. A comunhão como testemunho para a evangelização. Com base na oração sacerdotal sobre essa palavra. Como a igreja vive em comunhão, a igreja testemunha lá fora. Porque lá fora é um matando o outro. É um tomando
então a igreja vive uma comunhão que quem está do lado de fora diz assim: peraí, a gente vive num mundo que é competitivo. A gente vive num mundo que um escolhe o outro. Mas por que vocês vivem assim um ajudando o outro? Aí você vai dizer: é porque Jesus é o nosso elo de ligação. É porque Jesus é que nos une. O Evangelho é que nos une. Por isso que eu gosto de igreja misturada. Não nada contra, mas igreja só para surfista, igreja só para skatista, igreja só para empresário. Não, eu gosto da igreja que é misturada. Empresário com analfabeto, rico com pobre, branco com negro. Quem já foi hippie, com quem foi patricinha que não saia na rua. Aí você olha como é que está todo mundo junto. Como é que um hippie vai orar junto com o homem da alta sociedade? Como é que um rico vai orar junto com o pobre? Como é que o professor vai orar com o analfabeto? Que igreja é essa? É a igreja que o Evangelho alcançou, porque não tem isso. Aqui não tem que ser hippie, tem que ser dessa maneira. Não, aqui tem que reconhecer Jesus e ouvir o Evangelho. Tem que usar paletó, tem que usar terra, tem que usar gravata. Não! Tem que estar na fé, tem que estar na presença, tem que estar na dimensão, no Espírito. Essa é a igreja que glorifica Jesus. Uma igreja que quer ganhar almas. Uma igreja que quer pregar o Evangelho. Eu encontrei um jovem e falei para ele: eu quero que você me leve nos lugares, nas Siqueiras de São Paulo. Porque lá, irmão, chega na igreja só tem crente. Só tem crente. Só tem crente. Eu creio que o Senhor não me chamou para pregar só para crente. Eu sou de pastor, e como pastor temos as nossas responsabilidades administrativas, mas eu sei quem eu era, tá? Eu sei quem eu era, e eu sei da onde a mão do Senhor me tirou, e eu sei que Ele não me chamou para pregar só para crente. Tiver uma festa na sua casa, me chama para pregar. A gente tem uma demanda. Ontem foi um dia cheio para nós. Você tem um pastor que trabalha de segunda a sexta, só tem um sábado e domingo. Mas dentro das possibilidades, eu quero estar lá pregando esse Evangelho, falando do amor, irmão. Eu oro para que você viva essa experiência de ganhar uma alma para Jesus. Você vai gostar. Dá os primeiros passos. Tinha uma rua em Salvador que quando eu chegava, os moleques corriam, porque eu estava discipulando eles. Nem todos ficaram, mas tem hoje que já ficou na fé. Você não precisa ter carro para fazer isso, não. Você não precisa ter função. Basta você ser crente. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo que está sobre a sua vida, ele já te garantiu a salvação, né? Amém ou não amém? Amém. Você já tem a salvação. Mas como ele já te garantiu a salvação pela graça, esse Espírito que garantiu a salvação, ele quer usar você para conduzir outros à salvação. Pode sim, velho. Só crente, só crente, só crente, só crente, só crente. Aí quando só tem crente, a gente tem que procurar onde é. Aí começa a murmurar, não tá bom, né? Porque só tem crente, não tem mais o que fazer, só tem crente, não vou me ocupar. Puxando lá, enchendo a cabeça de outro crente. Mas quando você tiver uma responsabilidade ministerial, tiver alguém, uma jovem de 16, 17 anos, que depende de você, para auxiliar ela biblicamente, para orar, talvez uma jovem que foi abusada, talvez um jovem vítima das drogas, quando vier essas coisas de Deus, eu não estou sem tempo, eu estou com a missão, estou com a alma que o Senhor colocou, e eu tenho que estar orando pela vida dela, tenho que estar no foco, então não vou me atrapalhar, não vou me embaraçar não. Esse assunto aí não me compete não. Esse assunto aí não cabe para mim não. Eu vou fazer aquilo que Deus concluiu para fazer. Aí a gente vai começar a mirar no alvo. Eu gosto muito de vídeos de animais, eu gosto do mundo animal, e tem um vídeo interessante, 2 animais brigando entre si, e eles ficam presos com seus chifres. E aí eles ficaram presos, um brigando contra o outro. Sabe o que aconteceu? O leão veio e pegou fácil. E quando a gente está brigando contra o outro, tem alma lá fora aparecendo. Então eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que vai levar essa palavra com seriedade.
Quero orar por você que vai pregar o Evangelho, independente de uma programação da igreja. Quero orar por você que vai evangelizar no trabalho, na faculdade. Quero orar por você que vai usar as redes sociais para falar do amor de Deus, compartilhar o versículo da palavra do Senhor. Quero orar por você que não vai perder tempo com assuntos que não cabem, que não competem. Senhor, perdoa os nossos pecados. O pecado ao qual eu me refiro é o pecado do egoísmo, de não pensar no outro, no que diz respeito a pregar o Evangelho, falar do teu amor, falar da tua graça, falar da tua bondade, falar da tua misericórdia. Senhor, nós pedimos perdão por essa prática de não se colocar no lugar do outro. Nós estamos orando pelos missionários que estão no campo. Estamos falando sobre a obra missionária mundialmente. Senhor, mas às vezes nós precisamos também despertar para a evangelização da nossa cidade de São Paulo. Precisamos despertar para a evangelização na nossa comunidade. Senhor, qual é a lógica da Igreja Batista em Vila Gustavo estar aqui nesse lugar? Se não for ganhar almas, só entrar aqui todos os domingos, Senhor. Não, Pai, eu não quero participar disso. Eu não quero fazer parte dessa realidade, Senhor. É por isso que eu te peço, derrama o poder do Espírito Santo sobre essa igreja. Que essa igreja seja impactada pelo poder que vem do alto. E eu não posso fazer isso. Eu sou incapaz para fazer isso. Mas eu oro por isso. Eu clamo por isso. Eu suplico por isso, Pai. Tira a timidez. Tira a vergonha. Tira o medo. Deposita a coragem, ousadia, e recebereis o poder do Espírito. E ser-lhe-eis testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Senhor, que Vila Gustavo seja uma igreja local, direcionada pelo Espírito Santo. Espírito Santo, trabalha nas áreas que eu estou vendo. Dá para todas as brechas, toda a legalidade do mundo espiritual que caia por terra. E o teu nome não seja e o teu nome não seja escandalizado. Que essa igreja local, ela dê bom testemunho do teu nome, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Bendito ao Senhor. Aleluia a Deus.
Repouse sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Ele diz: Amém. Glória a Deus.